E me disse o anjo que falava comigo: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei com grande zelo por Jerusalém e por Sião. O que significa zelo? Guarde essa palavra, eu tenho que enfatizar ela para você entender. A palavra zelo, quando diz que uma pessoa é zelosa, está dizendo que ela é cuidadosa, né? que ela é dedicada, não é isso? Então, quando a Bíblia declara que Deus é zeloso, também está falando sobre isso, sobre o amor ardente que Ele tem por nós, sobre o seu cuidado, né? Se eu fosse traduzir esse versículo, é como se Deus estivesse dizendo assim: vocês pensam que eu não me importo, né, com o que tem acontecido? Eu tenho muito amor por Jerusalém e por Sião. Significa que Deus não é um Deus à parte das nossas circunstâncias, que Ele conhece o seu endereço. E a palavra dele vai hoje aí diretamente no seu endereço, dizendo assim: eu me importo com cada circunstância que você está atravessando e de fato eu amo você. E Ele tem muito amor por você. E esse amor foi provado lá na cruz do Calvário, quando Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o segundo zelo que Deus tem é o zelo que Ele tem pela sua obra. O que significa isso, né? O zelo pela obra de Deus. A Bíblia nos mostra várias evidências de que Deus é o construtor e o edificador da sua obra. O próprio Jesus disse que nós precisamos orar para que Deus possa enviar mais obreiros, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Significa que a obra dele é extensa, mas que ele quer contar cada vez mais com pessoas alinhadas ao seu propósito para realizar essa obra. Quando Deus encontrou Davi, ele disse assim: Davi é um homem segundo o meu coração. Ele vai estabelecer o desígnio e o plano que eu tenho nele e através dele. Deus tem zelo pela obra dele. Isso significa que nada e nem ninguém de fato pode parar os propósitos de Deus. A Bíblia diz que os planos dele jamais serão frustrados. Isso inclusive na sua vida. As nossas frustrações não podem frustrar os planos de Deus. As nossas crises não podem abalar o trono de Deus. Ele permanece firme e no controle de tudo. As nossas decepções não podem decepcionar a Deus, até porque Ele tem pensamentos maiores do que os nossos. Seus caminhos são maiores do que os nossos. Então lembre-se de uma coisa: o seu erro, a sua falha, o seu fracasso não pega Deus de surpresa. Ele já sabe de tudo, mas Ele pode converter tudo para que a sua vida possa ser, de fato, alinhada a um crescimento para você. Deus pode fazer todo o mal ser convertido em bem. Então, os nossos fracassos jamais podem fazer com que, de fato, Deus se surpreenda. Deus não é pego de surpresa na vida de nenhum de seus filhos. Ele está no controle e, soberanamente, Ele estabeleceu um propósito para cada um de nós. Deus zela pela sua obra. No decorrer da história humana, você vê muitas pessoas, reis, impérios, tentando contra a obra de Deus, mas nenhum desses de fato permaneceram. Deus irá estabelecer e irá de fato confirmar a sua palavra e o seu propósito sem que ninguém possa de fato frustrar os seus planos. Queira o homem ou não, a obra de Deus vai cada vez mais avançar. Então, quando declaramos que Deus tem zelo pela obra dele, isso significa que Ele cuida daquilo que Ele está realizando no mundo, que Ele cuida com amor ardente dos seus propósitos e que nada sai do controle de Deus. Nós olhamos para as guerras que estão acontecendo entre, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia. Nós vemos, por exemplo, as guerras que estão acontecendo entre Israel e o grupo terrorista Hamas e agora um pouco há outros grupos que estão se unindo a isso, não é isso? E nós vemos as outras guerras que estão acontecendo, as catástrofes, o avanço tanto da tecnologia, da ciência, quanto também das pestes que assolam o mundo. Nós vemos muitas coisas acontecendo de maneira a alcançar uma velocidade cada vez maior de cumprimento no mundo, e a gente até se preocupa, mas nós devemos entender uma coisa, que Deus ainda está no trono,
e que Deus não perde o controle de nada, que toda a história humana está na palma da sua mão. Lembre-se de uma coisa: quem estabelece os propósitos dos cumprimentos de toda a história humana não são os reis, não são os governantes. Esses homens nada mais são do que pessoas das quais Deus pode permitir estabelecer certa coisa sobre cada país, para qual o próprio Deus possa no final cumprir o seu propósito. Lá no livro de Provérbios, por exemplo, diz que ele é quem guia o coração dos reis, como rios são guiados. Deus não perde o controle de nada. A obra dele está sendo cuidada, a obra dele está sendo velada e zelada por ele. Ele é um Deus que está observando cada aspecto disso. Agora nós podemos observar o terceiro zelo de Deus na Bíblia. O terceiro zelo de Deus é o zelo que ele tem pela sua igreja, é o zelo que ele tem pela sua noiva. É isso mesmo. Jesus pagou pela sua alma e pela sua vida com o próprio sangue dele. Ele se entregou àquela cruz violenta para que você pudesse ter acesso ao perdão de Deus, acesso ao coração de Deus, acesso à amizade de Deus. Você tem livre acesso a Deus hoje por causa da cruz de Cristo, porque Jesus lhe deu essa oportunidade de salvação através da palavra dele e do sacrifício dele. Amém? Então veja bem, verdadeiramente Deus tem zelo pela sua noiva, pela sua igreja. Quando Jesus estava conversando com o apóstolo Pedro, Jesus, em um momento em que o apóstolo Pedro é atravessado por uma revelação de quem Jesus é, Pedro acaba confessando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus declara que nessa revelação de que Jesus é o Filho de Deus, essa pedra irremovível, porque a palavra Pedro, ela vem no grego em primazia Petros, que é pequeno fragmento de pedra. E depois ele usa de novo a palavra pedra. Quando ele fala assim, sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, a palavra que ele usa no grego já é rocha. Então ele não está falando mais de Pedro, ele está falando de uma rocha irremovível, segundo o original grego. E então quando ele fala sobre isso, simplesmente ele está querendo dizer que a igreja, ela é edificada por Cristo. A igreja tem um fundamento e ele é o construtor e edificador dela. E a palavra que Jesus usa é essa aqui: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que significa isso? Por que Jesus usa a palavra portas no plural, né? Por que Jesus usa a palavra portas? Eu acho muito interessante isso. Ele não fala porque ele não fala assim, a porta do inferno vai prevalecer, não vai prevalecer. Ele diz as portas, ele usa no plural. Porque simplesmente o inimigo vem de várias formas contra o povo de Deus, por várias portas. E nós vemos na trajetória um povo sempre sendo perseguido, um povo sempre sendo pressionado, um povo sempre sendo zombado, e esse povo é o povo cristão na história humana. Mas nada, absolutamente nada, conseguiu destruir esse povo e nem vai conseguir, porque aquele que zela pelo povo cristão se chama Jesus. Ele é o edificador. Ele é aquele que protege a sua noiva. E de fato, ele comprou essa noiva, ele restaurou ela, ele está restaurando ela. Jesus está trabalhando em você, que se entregou a Jesus. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele vai até o final por você. Se ele começou algo em sua vida, ele vai terminar, ele vai completar. Creia nessa palavra, creia nessa mensagem. Se você já creu nele, entregou seus caminhos a ele, seu coração, ele disse, Jesus vem fazer morada em mim, Espírito Santo vem fazer morada na minha vida. Se você fez isso, tenha plena certeza que a obra já foi iniciada sobre você. Deus jamais vai salvar alguém e depois abandonar essas pessoas em seus próprios pecados e fracassos. Pelo contrário, a salvação dele é tão poderosa que ela confirma a sua posição diante de Deus, o seu progresso diante de Deus e a sua finalização diante de Deus. A salvação, ela é tão poderosa em Cristo que aquilo que ele realizou por nós nos salva na presença de Deus, nos salva no progresso de Deus e vai nos salvar na glorificação de Deus. Significa que tudo aquilo que Deus tem para cumprir na sua vida, ele vai cumprir. Ele não vai deixar você só. Você não está sozinho. Ele não abandonou você. Você pode se sentir muitas vezes só e o inimigo pode se aproveitar disso para dizer que você está sozinho. Mas é mentira dele. E eu quero declarar aqui nesse programa que é mentira do diabo que a sua vida não tem mais solução, que a sua família não tem mais solução. É mentira dele que você não tem mais como se reerguer. É mentira dele. É isso que ele quer que você acredite. Porque eu quero declarar aqui sobre o poder de Deus uma boa notícia para você.
A graça de Deus é maior do que os nossos fracassos. A graça de Deus é maior do que as nossas fraquezas. A graça de Deus é maior do que os nossos pecados. E não há nada que a graça de Deus não possa restaurar na sua vida. Amém? Então creia nisso, se renda a Ele. Não permaneça onde você está. Levante-se e vá em direção aos propósitos que Deus tem para a sua vida. Amém? Ele pagou um alto preço por você, Ele zela pela sua vida. Você faz parte do povo de Deus. E quando eu digo sobre fazer parte do povo de Deus, eu tenho um ponto muito interessante sobre isso. Quando eu avalio a genealogia de Jesus, por exemplo, quando você lê o livro de Mateus, você observa que na genealogia, na árvore de descendência de Jesus, todas as pessoas que estão ali, que fazem parte da descendência dele, são pessoas que tiveram imperfeições, erros, defeitos, fracassos. Dentro da linhagem do Messias, que está registrado no livro de Mateus, você consegue observar, queridos, que tem, por exemplo, uma mulher que era uma prostituta. Essa mulher era chamada de Raabe e ela creu, se arrependeu e mudou de vida. Ela faz parte da descendência, está lá na descendência de Jesus. Você vê um homem chamado Davi, que foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, mas teve também erros que são registrados na Bíblia e reconhecidos mundialmente, o que Davi cometeu e aquilo que ele caiu. Mas também é visto na Bíblia como a graça de Deus restaurou esse homem, certo? A partir daquele momento que ele se voltou para Deus e se arrependeu dos seus pecados. Agora, você vê todos os homens que estão fazendo parte da família de Jesus, da descendência de Jesus, são pessoas falhas, pessoas que têm erros. Qual é a lição que eu tiro disso? A grande lição que eu trago de que na descendência de Jesus, na genealogia, na árvore, né, de descendência dele, estão pessoas com defeitos. A grande lição que eu aprendo é que não importa o quanto você tem errado, você pode fazer parte da família de Jesus também. Porque ele veio para os doentes e não para os fracos, para os sãos. E um doente, ele só pode ser tratado quando ele reconhece que está doente. E a graça de Deus pode curar. Ok? É isso que eu estou trazendo ao seu coração. Deus tem zelo pela sua noiva. Amém? E essa palavra zelo pela sua noiva também significa ciúme, viu? Esse ciúme que Deus tem pelo seu povo, por aqueles que pertencem a Ele, não é um ciúme humano, maligno, é um ciúme divino, é um ciúme virtuoso, carregado de amor e cuidado. Significa que Deus não aceita dividir o relacionamento que Ele tem com você, que deve vir em primeiro lugar, com outras coisas. Todas as vezes, para você que é um filho de Deus, que se entregou a Jesus e o segue, para um seguidor de Jesus, todas as vezes que alguma coisa começa a dividir o relacionamento desse seguidor de Jesus com Deus, ou seja, ele começa a colocar outras coisas acima de Deus na vida dele, Deus muitas vezes pode tratar essa pessoa. Ou seja, Deus pode criar circunstâncias para que o coração dessa pessoa venha a ser resgatado e essa pessoa possa colocar Deus em primeiro lugar na vida dela de volta. Deus não aceita dividir você com os ídolos. Deus não aceita dividir você com outros deuses. A Bíblia diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. E nem dá a outros, ou as imagens de esculturas. Deus não aceita com que algo venha consumir o seu coração mais do que Ele. Então, se algo está consumindo o seu coração mais do que isso, o propósito dele na sua vida, então Deus pode em um momento criar circunstâncias para que você possa ser resgatado para Ele de volta. Amém? E Ele sabe o caminho certo para você voltar. Ele sabe como traçar o caminho certo para que você volte aos braços dele. Amém? Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida. Amém? Ele quer que você coloque Ele em primeiro lugar. Amém? Esse é o ponto. Então, vamos aqui concluir essa palavra para orar. Já finalizou, né, Digão? Ok. Vamos orar então para aqueles que acompanharam o programa. Pai, eu te apresento cada telespectador. Que o Senhor estenda as tuas mãos, toque, fortaleça, que o Senhor cure o doente, o fraco, o necessitado. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre cada pessoa que está assistindo o programa. Que o Senhor reerga essa pessoa e cure ela poderosamente. Abençoa o teu povo, aviva a tua obra nessa cidade. Estenda as tuas mãos, Pai, e traga um novo tempo.
sobre o teu povo. Declaro isso em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado a você que acompanhou o programa. Se você deseja fazer um curso de teologia e aprender ainda mais a Bíblia Sagrada de maneira clara, entre em contato conosco e faça. E também eu quero pedir a sua ajuda para que você possa se tornar um apoiador do programa, se torne um patrocinador, divulgue a sua empresa aqui em nosso programa, nos ajude a alcançar cada vez mais pessoas, tá bom? Você vai estar investindo em duas coisas poderosas. A primeira, você vai estar investindo na obra de Deus. Esse é o maior lugar que você pode investir. E em segundo, você vai estar investindo na sua empresa aqui, sendo divulgada para toda a cidade, na melhor TV de Tailândia, tá bom? Eu aguardo o seu apoio, eu aguardo a sua ajuda. Vamos orar? Já oramos então? Tailândia, Deus abençoe a todos os nossos telespectadores e amanhã, se Deus assim permitir, 11h15 a gente se encontra em mais um programa Impacto da Fé. Tailândia, beijão a todos, fiquem na paz e tchau!